E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Nessa videoaula aqui nós vamos resolver dois exemplos sobre distância entre pontos. Lembrando que essa aula é dando continuidade a uma videoaula anterior que eu explico bem direitinho como é que a gente calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá certo? Nesse exemplo nós temos a seguinte situação, ó. Determine a distância entre os pontos A e B. Eu trouxe aqui pontos com coordenadas agora negativas para vocês verem também que é possível fazer esse cálculo, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui a expressão que nos ajuda a encontrar a distância de qualquer que sejam dois pontos no plano cartesiano, que a gente já viu na videoaula anterior, de onde é que vem essa expressão. E agora nós vamos encontrar a distância entre esses dois pontos do exemplo. Antes de qualquer coisa, ó, se o ponto A é o primeiro ponto, na coordenada em x do ponto A eu coloco o x1 porque é o x do primeiro ponto. E na coordenada em y eu coloco o y1. Como o ponto B é o segundo ponto, nós vamos colocar a coordenada em x2 porque é o x do segundo ponto e y2. Agora a gente só precisa substituir, não é isso? Na expressão, nós vamos ficar com o seguinte. Raiz quadrada de x2, que é menos 1, menos x1. Quem é x1? Menos 1. Cuidado aqui, tá? O menos é da fórmula e a coordenada também é negativa. Então, isso vai ficar ao quadrado. Mais y2, que é 12, menos y1, que é 5. Tudo isso ao quadrado. Calculando aqui, nós temos a seguinte situação. Perceberam que nós ficamos com dois sinais juntos aqui nesse primeiro caso, menos com menos. Então, nós vamos ter que fazer a regrinha do sinal. Menos vezes menos, sinais iguais, soma, não é isso? Então, aqui nós vamos ficar com menos 1 mais 1 ao quadrado. Estou repetindo todo mundo que a gente ainda não utilizou. Deu para entender, né? Porque ficou esse mais. Aí vamos ficar com a seguinte situação. Menos 1 mais 1, 0. Vamos ficar com 0 ao quadrado mais 12 menos 5, 7 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 7 ao quadrado, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Então significa que a distância entre esses dois pontos aqui é igual a 7. Simples, né? Vamos fazer um outro exemplo. Neste outro exemplo, nós temos a seguinte situação. Calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo A, B e C esses pontos aí, ó. Professor, como assim? Na verdade, este triângulo está no plano cartesiano. Vamos tentar localizar onde é que está esse triângulo. Nós vamos situar cada ponto em sua coordenada no plano. O ponto A tem coordenada x igual a 1 e y 0. Então, significa que o ponto A está bem aqui, né? No caso, o vértice A desse triângulo. O ponto B tem coordenada 3 em x e 7 em y. Então, quer dizer que o ponto B está mais ou menos situado aqui, ó, o vértice B deste triângulo. E o terceiro ponto, que é o terceiro vértice do triângulo, tem coordenada em x menos 2 e y 4. O que é que isso significa? Que aqui eu tenho um triângulo formado por estes vértices. Ok, pessoal? Sim, professor. E como é que nós encontramos o perímetro? Nós sabemos que o perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Para encontrarmos o perímetro desse triângulo, nós precisávamos saber quanto mede cada lado desse triângulo. Só que nós não sabemos. Mas espera aí. Por exemplo, se eu quiser saber a medida do lado CB, desse segmento CB, o que é que eu posso fazer? Só basta calcular a distância entre o ponto C e o ponto B. Concordam?
Ô professor, e se eu quiser calcular a distância entre B e C? Dá no mesmo, tá, pessoal? E se eu quiser saber o tamanho do lado CA? Mesma coisa, é só calcular a distância entre o ponto C e o ponto A. E se nós quisermos saber a distância entre A e B, basta calcularmos a distância entre o ponto A e o ponto B. Professor, vai dar um trabalhão, né? Pessoal, vai dar um pouquinho de cálculo. Mas eu espero que vocês tenham entendido que, se nós calcularmos essas distâncias, nós encontramos a medida de cada lado do triângulo e, como consequência, encontramos o perímetro. Vamos fazer? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho e depois volta aqui para ver se deu tudo certo. Então, nós vamos separar aqui, ó, distância entre C e B, que é um dos lados do triângulo, distância entre C e A, que é outro lado do triângulo, e distância entre A e B. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar a expressão para o cálculo de distâncias, né? Que eu vou colocar aqui em cima, ó, distância entre quaisquer dois pontos sempre vai ser, ó, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos lá? É muito importante que vocês se organizem, pessoal, para que vocês não acabem trocando as coordenadas dos pontos, tá certo? Como aqui no primeiro caso eu tenho C e B, então eu tenho menos 2 e 4, que são as coordenadas do ponto C. Aí eu vou colocar aqui x1 e y1, né? Que é o nosso primeiro ponto. E o ponto B, as coordenadas são 3 e 7. Aí eu já vou colocar aqui x2 e y2. Tá certo? Substituindo lá na expressão, nós vamos ficar com distância entre C e B da seguinte forma. Quem é x2? Isso mesmo. 3 menos x1 menos 2. Isso ao quadrado, né? Mais... quem é y2? 7 menos y1, que é 4. Isso ao quadrado. Tá certo? Calculando aqui, ó, nós temos aquela situação. Menos com menos, mais, né? Então, vamos ficar com 3 mais 2 ao quadrado, mais 7 menos 4 ao quadrado. 3 mais 2 é 5. Então, vamos ficar com 5 ao quadrado, mais 7 menos 4, 3. 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, né? Então, vamos ficar com 25 mais 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Professor, ficou a raiz quadrada de 34, mas nós não temos raiz exata de 34. Não tem problema, pessoal. Nós podemos usar normalmente o raiz de 34, tá? Como radical, porque eu não estou fazendo nenhuma exigência aqui. Deu para entender, né? Então, quer dizer que a distância entre o ponto C e o ponto B deu raiz de 34. Eu vou aqui só organizar para que a gente faça o cálculo da segunda distância, tá certo? Agora vamos calcular a distância, pessoal, entre o ponto C e o ponto A, né? Que é o segundo lado do triângulo. O ponto C tem como coordenadas menos 2 e 4. Então, eu já vou chamar aqui de x1 e y1, não é isso? E o ponto A, coordenada 1 e 0, que nós vamos chamar de x2 e y2. Substituindo na fórmula, quando nós formos calcular a distância entre C e A, nós temos o seguinte, ó, x2, que é 1, menos x1, que é menos 2, isso ao quadrado, mais y2, que é 0, menos y1, que é 4, isso ao quadrado. Já vimos que esse menos com menos vai se transformar em mais, não é isso? Então, vamos ficar com raiz quadrada de 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, mais 0 menos 4 é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 ao quadrado, 16. Vamos ficar com 9 mais 16, que é igual a 25. Raiz quadrada de 25, 5.
Então quer dizer que a distância entre o ponto C e A é igual a 5. Ó. Nesse caso aqui, temos uma raiz exata, né? Vamos fazer a terceira distância? Na terceira distância, nós temos os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas 1 e 0 e o ponto B, 3 e 7. Vamos novamente chamar de x1, y1 e x2, y2. Tá certo? Vamos agora na nossa expressão e substituindo, nós vamos encontrar a distância entre os pontos A e B. x2, 3, menos x1, que é 1 ao quadrado, mais y2, que é 7, menos y1, que é 0, isso ao quadrado. 3 menos 1, 2. Vamos ficar com 2 ao quadrado, mais 7 menos 0, 7. 7 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 7 ao quadrado, 49. 4 mais 49, 53. Também temos um radical aqui que não possui raiz quadrada exata. Então, podemos parar por aqui, tá? Que a distância entre os pontos A e B é igual a raiz de 53. Agora sim, nós podemos encontrar o perímetro do triângulo, que é o que nós queremos nesse problema. Como para encontrarmos o perímetro do triângulo, só basta somarmos as medidas dos lados desse triângulo, nós só precisamos somar a raiz de 34 mais 5 mais raiz de 53, que são os tamanhos dos lados desse triângulo. Professor, e nós podemos somar dessa forma? Não, né? Porque os radicais são diferentes, eles não são semelhantes. Mas suponha que no probleminha exija-se a raiz aproximada de cada um desses radicais. Se nós calcularmos, a raiz de 34 é aproximadamente 5,83. Somando a 5 mais a raiz de 53 é aproximadamente 7,28. Se nós somarmos todos esses valores, nós vamos encontrar 18,11. O que é isso? É o valor do perímetro. Certo, pessoal? Deu para entender? Comenta aqui embaixo se você entendeu, se ficou alguma dúvida. E valeu, galerinha!